O Pondé, Luiz Felipe Pondé, também conhecido como a Cuca Pondé, é uma pessoa que vem fazendo campanhas sistemáticas contra qualquer movimento de pessoas que busquem mudar o mundo para melhor. A filosofia dele é que se você está querendo mudar o mundo para melhor, você é um mimado, é um burguês, é um utópico, como se isso fosse ruim, e na verdade você está criando um mundo pior. Um exemplo claro do que eu estou falando é a campanha que ele tem feito para ridicularizar e desmotivar os movimentos ambientalistas, especialmente o movimento de jovens preocupados com o clima do planeta. Nesse exato momento, nós estamos aguardando para essa semana uma onda de calor fortíssimo que deve provocar temperaturas de até 40 graus em várias cidades do sul e do sudeste do Brasil em pleno inverno, que é uma coisa totalmente anormal. Ou seja, o aquecimento global está causando fortes consequências ao nosso país. E enquanto isso acontece, a gente está vendo o Congresso Nacional votar o marco temporal que fragiliza a conservação das terras indígenas, que são os principais pontos de preservação da floresta amazônica. A gente vê também essa campanha contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que não parece atingir o coração da sociedade, parece estar restrita a movimentos ambientalistas, no meio de uma crise climática global que vai afetar todo o futuro da humanidade. Então, como que se explica uma apatia tão grande da sociedade e da juventude em especial diante do clima? Certamente o ativismo constante do Pondé no Jornal da Cultura faz parte desse movimento de sufocamento de atitudes de jovens e da sociedade de modo geral em favor do clima. Vamos dar uma olhada numa reportagem recente do Jornal da Cultura, que serve de exemplo perfeito do que eu estou falando. Vamos ver agora uma reportagem com a Graziele Garcia, de 22 anos. Ela é estudante e ativista do movimento ambientalista Friday for Future, o mesmo da Greta Thunberg. Olha, eu admito que eu desenvolvi uma certa antipatia por essa mocinha Graziele, vendo essa reportagem da TV Cultura, porque ela se prestou a um papel baixo de servir de escada para os ataques que o Pondé e a bancada da TV Cultura fizeram à Greta Thunberg. E não sei, talvez ela muito jovem não soubesse, não tenha percebido como ela foi manipulada nesse ataque ao movimento que ela mesma diz pertencer e diz defender. Mas claramente a fala dela foi dada, a declaração dela sobre Greta foi feita sob encomenda para a argumentação que vem mais tarde do Luiz Felipe Pondé. Tudo começou aqui, exatamente onde estamos, no Greenpeace, que com 17 anos eu fazia o voluntariado. Aqui é importante fazer uma observação. Muita gente acha que o Greenpeace é um grupo ecologista, radical, muito agarrado aos seus ideais de preservação do planeta, etc. Mas isso é um tanto quanto equivocado. O Greenpeace é uma empresa capitalista. Eu fui entender melhor o Greenpeace quando eu fui convidado a participar de um encontro sobre manejo florestal aqui na Amazônia, e uma barbaridade o encontro. Isso aconteceu no início dos anos 2000, gente defendendo o manejo florestal, que é basicamente derrubar árvores da floresta preservada com uma forma supostamente ecológica de fazer, que não tem nada de ecológico. A árvore cai do mesmo jeito, morre do mesmo jeito. E o Greenpeace era um dos organizadores do evento. Aí que eu vi que o Greenpeace não tinha nada de verde radical, era apenas mais uma empresa capitalista explorando o nicho ecológico
da preservação ambiental. Mas para esse setor social, de ajudar pessoas. E eu não via tanto as pessoas se mobilizando para questões socioambientais. E foi aí que eu me inscrevi para ser voluntária do Greenpeace. A Graziele é cofundadora do movimento Fridays for Future. Ela e Greta estão do mesmo lado, com diferenças. A Greta, ela tem o suporte da família dela para ela poder faltar à escola. Ela tem o suporte da família dela para ela fazer essas greves todas as sextas-feiras na frente do parlamento sueco, como ela começou. A Greta tem o suporte da família dela para não ir à escola, para fazer a greve e fazer o protesto na frente do parlamento sueco. Pronto. Era isso que o Jornal da Cultura queria ouvir, era isso que o Cuca Pondé queria ouvir. É o argumento para matar o ativismo da Greta. Não necessariamente da Greta, mas para matar o ativismo de qualquer brasileiro que queira fazer a mesma coisa que Greta. Ele deixa claro, ativismo ambiental, ativismo climático, é coisa para riquinho que já tem tudo de mão beijada na mão e que não precisa lutar pela sobrevivência como o brasileiro. Ou seja, brasileiros, não façam a mesma coisa que a Greta, tá? Porque vocês não podem fazer. Essas cenas aí de muro pichado, caminhão, a escada por onde a moça sobe, é tudo para mostrar que ela é da periferia, ela não tem condições de ser ativista como a Greta. Eu acho que a atuação da Grazi como ativista mudou antes da pandemia e depois da pandemia. Ela se refere a ela mesma na terceira pessoa. A atuação da Grazi como ativista mudou antes e depois da pandemia. É que nem o Pelé, né? O Pelé que fala do Pelé, falava, né? E você vê que ela tem um figurino, assim, ela compõe um personagem, né? Esse suspensório, essa boina, isso é evidentemente uma coisa artificial para criar a imagem de jovem ativista. Então é tudo meio fake nisso aí. Antes da pandemia, eu era a pessoa que mobilizava outras pessoas, que pensava de forma estratégica. Depois da pandemia, as formas que eu encontrei de mobilizar foi também com outras pessoas de todo o Brasil fazendo o jornal O Clima, por exemplo. Aí ela falou desse jornal O Clima, eu me interessei em saber mais, procurei na internet. Não tem nada desse jornal O Clima na internet, talvez aconteceu só um único número, não está nem disponível. Ele só é citado aí no próprio currículo da Graziele Garcia. Aí é claro que eu entrei para dar uma olhada em como ela se apresenta, né? Como jornalista ambientalista, né? Tá procurando emprego, né, coitada? Não é fácil mesmo, não. A única manchete que eu achei do jornal O Clima foi isso aí, ó. Movimentos ambientais se posicionam em solidariedade ao movimento de negritude estadunidense. Quer dizer, é um negócio de movimento para movimento, né? Parece uma coisa assim meio identitária, né? Mas aí, como eu estava vendo o currículo da Graziele, eu terminei achando o TCC dela. Olha só que engraçado. O TCC dela é sobre jornalismo e mudanças climáticas, análise da cobertura de eventos antropogênicos na televisão. E ela faz, olha, vejam só, uma análise do jornalismo da TV Cultura. Eu não sei se ela fez isso aí antes da reportagem ou depois da reportagem, mas é engraçado porque ela mesma ela participa do jornalismo da TV Cultura sobre mudanças climáticas, aliás, detonando o ativismo contra as mudanças climáticas e escreve sobre isso. Aí eu fui procurar a conclusão dela, né? Ela diz: a TV Cultura apresentou frequência, impactos e soluções, vírgula, a divulgação de iniciativas empreendidas por cidadãos e deixa evidente o incentivo da especialização da redação à temática. Olha, Graziele, não deu para entender nada, viu? Se eu tivesse na tua banca, eu mandava você reescrever essa conclusão, porque não está claro. Mas tem uma palavra-chave aí. Iniciativas empreendidas por cidadãos. Esse é um ponto-chave. Porque um argumento muito utilizado contra ambientalistas é que a gente não deve se preocupar com a luta global antes de se preocupar
ao extremo com a ação individual. Eu, por exemplo, estou aqui na frente do Rio Xingu, destruído pelo Lago de Belo Monte. Mas eu não poderia falar de Belo Monte, eu não poderia fazer uma campanha contra a hidrelétrica antes de zerar o meu consumo de energia elétrica. E para isso eu não podia nem estar usando esse celular. Então o foco, o objetivo de quem quer sabotar a luta climática é deslocar a luta do global. Você está preocupado com o meio ambiente, você está preocupado com a ecologia? Então vamos cuidar do seu lixo, vamos parar de andar de carro, vamos parar de andar de avião. Eles, inclusive, de uma forma exagerada, extrema, e aí ninguém pode ser ambientalista, ninguém pode fazer campanha contra a hidrelétrica, ninguém pode fazer campanha contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Vamos focar nas ações individuais. E na sequência, a reportagem da TV Cultura mostra a ação individual da Graziele. Então, essa daqui é uma composteira doméstica, que também foi uma luta para eu conseguir colocar ela aqui em casa, porque nem todos aqui são ativistas. Isso é uma forma de a gente reduzir a quantidade de lixo que a gente faz. A gente pode falar aonde a gente quiser sobre mudanças climáticas, a gente pode cobrar os políticos internacionais e falar sobre isso aonde for. Mas na nossa prática cotidiana, o ideal seria a gente reduzir a zero a quantidade de lixo que a gente faz. Não vou generalizar, tem um grupo de ativistas que são uma elite, que ainda não vê essa realidade periférica e que está se propondo a mudar isso agora. Não sou sozinha, eu tô... Novamente a Graziele servindo de escada para atacarem a Greta. Ela fala, não vou generalizar, tem um grupo de ativistas que são uma elite, né? O argumento do Pondé, que vocês vão ver ali logo adiante, e que não enxergam a questão periférica. E aí o Jornal da Cultura nem disfarça, já bota logo a foto da Greta. Realidade periférica e que está se propondo a mudar isso agora. Não sou sozinha, eu tô pensando não só em mim, mas nos outros também. Eu tô pensando em mim enquanto corpo social mesmo, né? No macro. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Aí nesse pedaço tem uma sacanagem com a Greta. Ela leu esse discurso numa Assembleia do Clima e de fato ela carregou um pouco na entonação, ficou um pouco falso, um pouco forçado. Mas o que ela fala é absolutamente verdadeiro, é absolutamente legítimo, é real. Mas por essa interpretação que soa um pouco forçada, as pessoas usam essa imagem dela para ridicularizá-la, o que é uma sacanagem, porque, como eu disse, o discurso dela é legítimo, é perfeito. Existe muito uma pressão para o jovem mudar o mundo, mas eu acho que hoje os empresários, os líderes, quem está na linha de frente, os tomadores de decisão de hoje, quem já está poluindo hoje, tem que se responsabilizar pelos fatos que já fizeram. Não adianta colocar na conta do jovem para a gente resolver depois. A gente precisa resolver isso agora. E o recado que eu deixo para a juventude é: vamos cobrar. E não é negociar como amiguinho, é realmente cobrar para ontem. Esse pedaço é uma bobagem, né? Os mais velhos destruíram o mundo e agora estão deixando pro jovem resolver. O mais velho vai morrer, né? Por isso que fica pro jovem. O jovem vai viver mais, né? O mais velho, né? Uma pessoa de 50 anos como eu, vai viver mais quanto tempo? 20? Talvez 30 anos. Enquanto que essa mocinha aí de 20, ela ainda tem aí bons 60 anos pela frente. Então ela vai ver mais mudanças climáticas. Então é por isso que está nas costas do jovem. O velho, se pudesse, também continuava mais tempo aqui no planeta, vivia mais e poderia se engajar mais na luta. É por isso que está nas costas do jovem. E esse negócio de não vou negociar nada,
É uma frase vazia também, não significa nada, mas serve também para novos ataques do Pondé ali adiante. Não gasta energia com quem acha que o que eu tô fazendo é mimimi. Ai, você me desculpa, Grazi, mas você gasta sim. Porque toda essa entrevista que você deu serviu justamente para o pessoal da TV Cultura dizer o que você está fazendo é mimimi. Gasta sim, viu? Eu acho muito interessante como ela começa fazendo a diferença entre ela e a Greta, que a família da Greta apoia o que a Greta faz e tal. É claro que você acha interessante. Foi para isso que você pegou ela para fazer a reportagem. Se você voltar ali o depoimento dela, você vê que ele tá todo picotadinho, né? Ela foi dirigida para falar isso. Ela foi induzida a falar isso. Você queria que ela falasse isso para você montar o seu discurso anti-Greta. Então é claro que você acha interessante. Eu acho que uma grande diferença é que, imagino que ela esteja em São Paulo, né? Apareceu ali escrito Diadema, mas não sei se ela é de Diadema. E a Greta é uma menina da Suécia, de Estocolmo. Então, uma das principais diferenças é que a Greta vem de uma sociedade muito rica. Sim, Pondé, isso não significa nada. Você também é muito rico e nem por isso você apoia nada de bom. Só sabe detonar qualquer movimento que vise resolver alguma questão ou melhorar o mundo. Ser rico não significa nada nesse ponto. Muito estável, certo? E, portanto, a Greta vem de um tipo de sociedade de país que faz parte da elite mais alta do mundo, né? Então, normalmente, para um sueco, tudo é mais fácil, né? Inclusive, essas cenas famosas da Greta aí, falando que vocês roubaram nosso futuro e tal, é claramente uma fala de um jovem que está com raiva dos mais velhos, que, aliás, é muito comum entre os jovens. Olha aí, novamente deslegitimando o discurso da Greta. É uma fala de quem está com raiva, raiva de quem está destruindo o planeta. O único planeta onde a humanidade é capaz de sobreviver. Isso é muito típico dos jovens, ou seja, ela não tem motivo nenhum, segundo o Pondé, para estar com raiva dos governantes que seguem gastando dinheiro do Estado na indústria petroleira. Vai ver o novo PAC do Lula. A maior parte do dinheiro é gasto com utilização de combustíveis fósseis. Não é para ficar com raiva? Aí ele disse que não, que a raiva é típica de jovens, ou seja, ela está com raiva porque ela é jovem, não porque estão fazendo besteira. Eu acho que a figura da Greta, ela conseguiu, durante um tempo, hoje ela está um pouco fora de moda. Que fora de moda? Tá maluco? Greta segue importantíssima. E, inclusive, ele fala isso para dizer que era uma moda, a Greta. Ela não tinha argumentos profundos, importantes, fundamentais para a humanidade. Era tudo uma questão de moda. Agora, no geral, o movimento ambientalista é um movimento de uma esquerda pós-soviética. É um nicho que a esquerda conseguiu se localizar, inclusive com a ideia de que defender o meio ambiente é muito mais universal do que defender proletários. Novamente atacando o movimento ambientalista. Movimento ambiental não é de esquerda necessariamente. Você pode pensar as soluções ambientais por um viés de esquerda ou de direita. Tanto faz. O movimento ambiental é um movimento de quem está preocupado com o planeta. A questão é que a direita, especialmente a direita brasileira, é muito burra, é estúpida, é negacionista e nem vê que o planeta está sendo ameaçado por essa destruição toda que estamos fazendo. De fato, envolve o planeta inteiro. Eu não tenho nenhuma dúvida, nem ninguém razoavelmente tem, de que a alta industrialização produz fenômenos indesejáveis e efeitos colaterais. Ali atrás ele falou outra bobagem, né? Dizendo que a luta ambiental é mais global do que a luta do proletariado. Na verdade não se fala mais em luta do proletariado, a gente fala luta por justiça social, por igualdade social. E aí ele fala, eu não tenho dúvidas de que a alta industrialização produz efeitos indesejados. Como assim a alta industrialização? Né? No Brasil quem está destruindo o clima e poluindo é o agro, por exemplo, né? Por que não cita o agro? Por que você não fala? Eu não tenho dúvida de que o agro brasileiro, ao destruir a Amazônia, causa consequências seríssimas para o futuro climático da Terra.
Fala com todas as letras, pelo menos. Agora, a minha dúvida é, por exemplo, a Grazielli, o nome dela, fala de produzir lixo zero. Como isso é possível fora de um ambiente muito restrito? Ô Burreldo, a Grazielli falou o ideal é produzir lixo zero. O ideal. Você sabe o que é o ideal? O ideal nem sempre é possível. Então, mas parece que o Pondé não entende o que é o ideal, da mesma forma que ele não entende o que é o utópico. E o professor Paulo Giraldelli fez um vídeo recente mostrando justamente a incompetência do Pondé para entender o significado de utópico. Da mesma forma que ele não entende o que é utópico, ele não entende o que é ideal. Como que você vai, quando ela diz negociar nada, o que significa isso na prática? Significa que você vai construir uma comunidade isolada? Isso significa que vocês escolheram uma mocinha boba, ingênua para entrevistar. Tivesse entrevistado a quilombola Bernadette ou a Antônia Mello, que luta aqui contra as hidrelétricas na Amazônia, elas não estariam falando esse tipo de bobagem. Ou significa que você vai ficar brigando com esse povo, morando num ambiente que ainda é protegido pela situação dos pais? Entende o que eu estou dizendo? Então, independente do problema ambiental enquanto tal, me parece que esses jovens que estão vinculados a esses movimentos ambientalistas, que é muito mais claramente coisa de país rico, são o exemplo claro de como os jovens podem aderir a esse tipo de movimento e, em grande medida, ficar 2 metros acima da realidade. Por exemplo, a Greta ficou brava porque a Alemanha não cumpriu a promessa com relação a combustível fóssil. Por que não cumpriu? Porque estourou a guerra da Ucrânia. Ele diz que o jovem, enquanto estiver na casa dos pais, não pode se engajar, protegido pela casa dos pais, não pode se engajar num movimento como esse. Quer dizer, enquanto você está protegido na casa dos pais, você não pode se engajar. Depois, quando você estiver trabalhando feito um maluco para conseguir o seu sustento, aí que você não pode mesmo, porque você não vai ter tempo. Ele disse que a Greta está 2 metros acima da realidade. Não, a Greta está mais na realidade do que muita gente. E ela tem toda a razão de estar brava porque a Alemanha não cumpriu a meta. Dizer que a Alemanha não cumpriu porque estourou a guerra na Ucrânia. Sempre tem uma guerra, sempre tem uma questão. Se você quiser combater a mudança climática, você precisa agir agora, independente de qualquer outra desculpa. A Greta está certíssima. Quando alguém pede para parar óleo agora, petróleo agora, como que você vai parar? O mundo para. Inclusive as pessoas legais param de conseguir voar de avião. Mas As pessoas legais, olha o cinismo do cara. Ninguém, nem a Greta vai falar que a gente precisa parar completamente, imediatamente, com todo o uso de petróleo. Mesmo porque isso é impossível, né? Então você faz uma caricatura. Faz uma caricatura do que ela está falando para dizer que ela é irracional e etc. É claro que a gente precisa reduzir fortemente e eliminar no longo prazo. Mas é claro que para isso também a gente precisa adaptar a sociedade, né? E estamos perdendo tempo numa coisa que devíamos estar correndo, porque o planeta está cozinhando, está assando. E é isso. Precisamos nos mobilizar, tem muita coisa acontecendo no Brasil, por exemplo, a luta pelas terras indígenas, a luta contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Em cada cidade a gente pode lutar por mais ciclovias, por mais áreas verdes. Tem muita coisa que a gente pode fazer em todos os níveis, no nível global, no nível regional e também no nível individual, por que não? E o Pondé é uma dessas pessoas que sabota esse movimento ao desmoralizar não só a luta ambientalista, a luta pelo clima, como qualquer luta por um mundo melhor. E a gente tem que denunciar esse cara. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.